Os quadrinhos digitais já se tornaram uma realidade, cada vez mais presente nos planos de editoras, autores e até plataformas. Antes, as bancas de ruas eram um canal. As bancas de rua eram um canal principal de distribuição de HQs e de contato com os leitores. Depois, as livrarias e comic shops. Mas é claro que os canais online de venda dos quadrinhos impressos ficaram cada vez mais importantes. E isso parece ter aberto um espaço para os quadrinhos digitais. Um dos nossos convidados desse episódio, o editor Guilherme Kroll, nos conta um pouco sobre o mercado de quadrinhos no Brasil nos últimos meses e do projeto HQ para Todos da Conrad, com quadrinhos a preços acessíveis. Conversamos também com o fundador da editora Guará e da Fanctum, novo aplicativo de distribuição de quadrinhos online. Gabriel Weiner explicou o desafio de alcançar um novo público leitor de HQs. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 262 do podcast do Publish News, do dia 20 de março de 2023, gravado no dia 16. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Guilherme Kroll e Gabriel Weiner. Obrigado aqui ao Gabriel e ao Guilherme pela presença aqui no nosso podcast. Na verdade, Guilherme Kroll, né, para não ficar confundido com o nosso editor-chefe, Guilherme Sobota. A gente tá aqui como desculpa para falar de quadrinho digital, né? Para lançar também, para falar do lançamento também da plataforma do Gabriel, que acho que vale, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas acho que vale aproveitar também que são duas figuras que têm muito conhecimento do mercado de quadrinhos, né, no Brasil. A gente queria saber um pouco de vocês, acho que começando com o Kroll, como que foi esse período que acho que foi desafiador em muitos momentos, né, do ano passado, e como que foi essa pandemia, assim, eu acho que para o mercado de quadrinhos especificamente, né, para depois a gente falar um pouco do digital. Obrigado pelo convite, primeiro, Fábio. Eu peço desculpa aos ouvintes, tem uma pessoa com furadeira aqui em cima e talvez vocês escutem uma furadeira vazando aqui. Mas bom, a pandemia ela teve um efeito muito curioso, né, para a gente no mercado editorial, né? As vendas de livros aumentaram muito. A furadeira tá incomodando. As vendas de livros aumentaram muito proporcionalmente. Até recentemente, agora nos primeiros meses, primeiro trimestre agora de 2023, os números, o mercado editorial deu até uma retraída pelos números que a Nielsen divulgou nas últimas semanas, né? E aí o pessoal, já os teóricos do apocalipse, o mercado editorial está diminuindo, não, mas é porque os anos da pandemia eles foram muito atípicos, foram anos de crescimento, de muitas vezes as pessoas ficaram em casa e consumiram muitos livros, e compraram muitos livros, obviamente compraram muitos quadrinhos também, né? Você pega os números aí de vendas e a gente notou também que teve um crescimento muito grande da compra de produtos digitais, de e-books e de e-books de quadrinhos, quadrinhos digitais, quadrinhos e livros digitais. Eles venderam bastante, eles tiveram o digital ele vinha num crescimento lento nos últimos anos, né? Começa a ter digital no Brasil em 2012, né? Esses 10 anos de digitais, os primeiros anos foram muito lento o crescimento, e de repente, nos 2 anos de pandemia, fez um boom, aumentou muito, também pelo motivo das pessoas estarem em casa, sem ter de fazer e começaram a ler, né? Ler no digital, não precisar esperar o produto chegar. Então, esse foi um impacto muito interessante da pandemia.
apesar da pandemia de todos os pesares, 600 mil mortos no Brasil, né? Não foi uma coisa boa, mas para o mercado editorial teve esse retorno interessante, né? Achei isso. Posso complementar depois se tiverem mais, se quiser que eu acrescente alguma coisa, mas de princípio o que eu penso dessa questão da venda de quadrinhos na pandemia foi isso. Então, o projeto, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? O projeto que a gente tem de quadrinhos digitais na Conrad surge na pandemia. A gente começa a fazer na pandemia, pensando nesse crescimento do consumo de produtos digitais. Legal, a gente vai falar, né, desse projeto também e, obviamente, também do Funktoon, né? O Gabriel está aqui para falar com a gente sobre isso especificamente, mas eu queria te perguntar, Guilherme, como é que, assim, até a gente chegar nesse momento, né, imediatamente então anterior ao desenvolvimento desses dois projetos, o que a gente pode falar de quadrinho digital no Brasil? Já existiam, né, algumas plataformas, assim, e tal, e algumas editoras também se dedicando, assim, mas eu não sei, o que a gente pode falar, assim, de quadrinho digital no Brasil até, sabe, o ano passado, ou até a pandemia, talvez? Tá? Bom, desde que existe internet, tem quadrinho digital no Brasil. No dia um primeira vez que abriu um servidor de internet no Brasil, no dia 2 um brasileiro que faz quadrinhos foi lá e colocou quadrinho na internet, né? Tem desde sempre, tem tira, tem o Fábio Abu fez o Combo Rangers, que foi um case de sucesso muito grande lá nos anos 90 ainda, de quadrinhos para internet, né? Então, quadrinhos digitais é uma coisa que a internet é um meio e as pessoas publicaram quadrinhos digitais, né? Mas obviamente esse conceito foi evoluindo, né? A gente tem algumas plataformas, por exemplo, como se fosse um streaming de quadrinhos, de assinatura. Você assina, paga uma mensalidade e tem acesso a diversos quadrinhos, né? Por exemplo, a Social Comics, o Digital Comics, e existem algumas outras, né? Agora me fugiu de uma terceira, Digital Comics, Social Comics e ai meu Deus do céu, eu vou lembrar. Super Comics. Super Comics, isso, obrigado, Gabriel. Existem essas que são assinaturas, né? Tem pessoas que publicam quadrinhos nas redes sociais. Nas redes sociais, né? Publicam quadrinho digital. E tem também, como é no projeto da Conrad, que é venda de quadrinhos digitais. Você faz o quadrinho digital e põe para vender na Amazon, para Kindle, para Kobo, né? Agora, o grande lance revolucionário, o Gabriel vai falar disso daqui a pouco, é o Funktoon, que é uma plataforma para você colocar os quadrinhos, para você ler quadrinhos e é de graça, né? É totalmente de graça o pessoal de subir lá, né? Então, isso eu acho que demonstra uma evolução da disposição dos quadrinhos digitais no Brasil, né? Desde o começo, quando começa a surgir as pessoas publicando meio sem saber como, até chegar nisso. Tem várias opções para você ler quadrinho digital no Brasil hoje. Gabriel, acho que vale também você vestir. Você tá aqui também, acho que como editor também, né? Da Guará, não Sim. é isso? Conta um pouquinho também do seu ponto de vista do que o Kroll também falou, que acho que é interessante também, antes de falar do Funtum. Primeiro, obrigado pelo convite, Fábio e Guilherme. Prazer estar falando com vocês e com o querido Guilherme Kroll, assim, que tem sempre um lugar muito especial aqui na nossa trajetória, é o parceiro de ideias incrível, porque nós aqui, desde que a gente abriu a Guará, foi tudo tão na raça, ninguém com experiência no mercado editorial, zero, né? Então, contar com pessoas como o Guilherme é de uma importância fundamental para a gente, né? Assim, sempre com muito carinho, muita disposição de trocar as informações, né? Assim, não guardar o segredo do mercado, né? Só para ele. Acho que uma coisa que tem muito nesse meio de quadrinhos, não só o Guilherme, mas como o próprio Cássio, né? O editor da Conrad também, sempre muito carinhoso, o Sidney Guzman, assim, todos e outros também, o próprio JP7 da Social Comics, assim, que é um amigo e agora nós estamos no mesmo segmento de quadrinhos digitais, né? Assim, é uma coisa que não se encontra muito por aí. A história da Guará, ela veio muito durante a pandemia, né? E é uma história que
que ela é muito querida mesmo, né? Porque a Aguará eu fui entendendo, né? Desde que eu chamei o Rafa Pinheiro, que é o editor-chefe, né? E tal, eu sou fundador da Aguará, tenho a minha parte da minha linha editorial, que eu bato com ele, etc. Mas o Rafa é quem toma as rédeas da parte de produção do nosso conteúdo, que a gente, mais do que uma editora, nós éramos um estúdio de produção de quadrinhos, que é uma coisa, talvez a gente tenha alguns exemplos aqui no Brasil, né? Fora o Maurício de Souza, que é café com leite nessa história, né? Mas como uma reunião de artistas para a gente produzir e profissionalizar essa parte de produção de quadrinhos. Então, o Rafa Pinheiro e eu, nós nos tornamos parceiros no final de 2019, na Comic Con daquele ano, na CXP daquele ano, e nós já íamos engrenar num processo de distribuição em bancas de jornal, porque eu vim com uma experiência muito bacana em distribuição em bancas de jornal, coisa que também tinha muito pouco aqui no Brasil de quadrinhos brasileiros. Cheguei a vender 10 mil exemplares em bancas, assim, foi um sucesso antes do Rafa Pinheiro entrar. E, e aí logo nós arrumamos nosso primeiro quadrinho, que era o Cidadão em Comum, do Pedro Ivo, que estava pronto, vamos pegar, que acabou que o Fernando Meirelles comprou para fazer uma adaptação para a série de TV. E vamos logo para... Só que teve um problema. Primeiro, né? A Total Express, que é a distribuidora, entrou em falência junto com o Grupo Abril, e logo na sequência veio a pandemia. E aí, bicho, foi aquilo, foi o que a gente vai fazer agora, porque como é que a gente vai distribuir? As pessoas não vão passar nas bancas, elas não vão nas livrarias, como é que eu vou começar a imprimir para isso? E foi curioso que a nossa experiência em quadrinhos digital começou ali. A gente falou assim, não, cancela o físico, vamos distribuir digital, e a gente vendeu digital pra caramba naquele ano. A gente adaptou todos os formatos, eram simples PDFs que a gente vendia no nosso e-commerce. A gente chegou a vender alguma coisa em Kindle também, mas a experiência do Kindle foi horrível, assim, de venda, assim, de leitura é bom, mas até ter uma relevância no royalty daquilo, cara, uma editora começando, a gente vendo material, foi bem ruim, muito melhor era vender no nosso e-commerce. Só que ao longo do ano, a gente estava com o que a gente não utilizou para imprimir, a gente utilizou de dinheiro para investir na produção de conteúdo. E aí foi um momento maravilhoso, foi um momento assim, em termos de reunião de artistas produzindo, um momento tão especial, gente, que foi tá conseguindo reunir semanalmente, toda sexta-feira, 20, 30 quadrinistas, roteiristas, coloristas, arte finalistas, para apresentarem os trabalhos, para conversarem sobre os trabalhos, para cada um opinar no trabalho do outro, que acabou surgindo ali um grupo muito consistente, muito próximo, muito apaixonado pela iniciativa da Guará de virar um estúdio onde reunisse a maior quantidade de artistas brasileiro possível, né? Então foi por isso que a gente deu essa cara de estúdio ao longo do tempo e publicando as nossas coisas. A partir de 2021 a gente lançou o Almanac Guará, aí a gente voltou para impressão, sistema de assinatura, Amazon, e distribuição em bancas, assim, profissionalizou a nossa parte logística, etc. Apanhamos muito, comemos muito vidro também, né? Foi uma coisa muito penosa, assim, mas que são dores de crescimento que a gente costuma falar aqui. Mas foi uma experiência tão boa que culminou a gente vencendo o HQ Mix de 2022 como editora do ano, e também como publicação mix do ano, né, que o Almanac levou. E a gente sentia muita falta disso, produções em série, né, com regularidade, porque a gente tem muita obra de quadrinhos brasileiro bem feita, mas que a gente quer transformar essas obras em marca, mas se você só publica uma vez, é muito difícil de virar marca. E a gente se baseou na Shonen Jump, que são as publicações mensais japonesas de mangá, e a gente conseguiu fazer uma publicação durante um ano. E aí, durante um ano, a gente foi vendo que também, né, com um exemplo que mais aproximava, estudando muito o mercado de quadrinho digital,
sobretudo levo um exemplo do Webtoon, né, que é da Coreia do Sul, e também do Tapas, vendo os nossos outros parceiros aqui, né, brasileiros que o Kroll citou, né, o Social Comics, o Digital Comics, o Super Comics, analisando as diferenças e tal, tentando olhar a peculiaridade do Webtoon e do Tapas, né, que tem um modo de leitura vertical, em pergaminho, então a gente precisa pensar o quadrinho específico para a tela digital, para ter uma experiência boa do leitor, porque tanto esses aplicativos que são as páginas inteiras, você passa de um lado para o outro, mas você tem que aumentar para você ver o tamanho do balão, você tem que ficar movendo o PDF toda hora, ou então tem outros como o Kindle, que tem aquela leitura dinâmica que você toca e vai para outro quadro, faz um foco no balão, aí vira, você tem que ficar clicando toda hora, tem uma dinâmica ali interessante, mas mesmo assim a experiência nunca foi tão agradável quanto a experiência de ler quadrinho na vertical. E os números do Webtoon são impressionantes, e do Tapas também, né? Os números de visualização das histórias é uma coisa assim, caramba, que coisa incrível, quadrinho lido 1 bilhão de vezes, né? Cara, isso é de tirar o chapéu e de encher os olhos de, pô, vamos fazer isso. Mas vamos fazer isso com uma plataforma que seja agnóstica, né, onde a gente possa ter os quadrinhos da Guará, né, continuar com o estúdio produzindo as coisas originais, mas também abrir espaço para publicação independente. E isso é a coisa mais impressionante que aconteceu, porque a gente lançou, não faz nem uma semana, são 6 dias desde o lançamento, e a gente já tem 350 autores cadastrados de quadrinho, com pessoas que eu nunca vi na vida. Legal. E é isso. Não, legal. Eu queria é que você já jogou algumas informações aí que eu acho importante. Então vamos tentar vamos tentar organizar aqui de Organizar. alguma forma. Que é, né, você já mencionou o Webtoon, né? Então que Aham. é, né, só para explicar, deixar mais claro, é esse formato, né, que você falou que a pessoa vai rolando a tela para baixo, né? Ao Ah, invés de fazer esses zooms e tal, e como esse jeito que funciona no Kindle também. O que eu queria te perguntar, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dos autores e tal, dessa questão da aham. plataforma mesmo, mas eu tô curioso sobre esse formato, porque eu queria saber como é, como editora, assim, né, como é que você acha que esse formato muda na hora de produzir, de consumir, acho que tá um pouco mais claro, mas eu acho que eu queria saber se tem algum efeito na hora de produzir os quadrinhos, né, para os artistas e para os editores. Sim, tem. Tem um primeiro efeito péssimo que eu odeio, cara, que, assim, infelizmente, temos que quebrar alguns ovos para fazer um omelete, né? Mas que é, cara, assim, quadros panorâmicos, wide, super wide, bicho. Isso, infelizmente, não dá para esse formato. Que não quer dizer que quadros horizontais sejam desconsiderados. É uma questão de bom senso. Nós costumamos produzir em formato de página normal, assim que a gente adapta para o formato de pergaminho depois, que é o formato vertical. É, Tem um efeito muito legal que são os quadros verticais compridos. Então, isso dá uma sensação quando dramática para cada imagem que sobe, às vezes uma chuva que aparece, ou um personagem que leva um soco e cai de uma casa atravessando o chão, assim, até uma pessoa, situações fantasmagóricas, né? Assim, splashes, que são muito legais, são muito interessantes. A gente, sim, perde os quadros horizontais, mas como a gente pensa em imprimir as histórias, a gente, eventualmente, onde tiver a necessidade da gente adaptar para um formato impresso, a gente pede para o desenhista fazer um quadro wide também, assim, eu acho que isso tudo vale para esse formato, né? Guilherme, você quer contar um pouco também do que o Webtoon também como por que dessa popularidade? O que aconteceu também? E sei que na Coreia foi ou é um fenômeno, né? Mas assim, chegando até aqui também, como que atinge também as bancas ou o que a gente lê, consome assim no nosso dia a dia?
É legal isso. Primeiro, eu quero falar que acabou a furadeira aqui, graças a Deus. Segundo, agora eu consigo pensar. Então, o Webtoon na Coreia é um negócio, é um fenômeno cultural, como o Gabriel falou, assim, é uma coisa de milhões, bilhões de visualizações, né? E o grande lance da internet é que quando você está publicando na internet, você não tem nenhuma restrição, né? Você não tem nenhuma tipo restrição comercial, especialmente. Tem muitos autores independentes fazendo, né? E aí uma coisa que a gente vê bastante no Webtoon é representatividade. Tem histórias LGBTQIA+, de pessoas que talvez não se viam retratadas no quadrinho mainstream, puderam se manifestar no Webtoon. Isso vai ao encontro de uma nova geração nativa digital, né? Que cresce com o celular na mão, que vai ler histórias de representatividade, é uma coisa que você pensa nessa geração alfa aí, essa nova geração, que eles demandam, eles querem isso, eles querem ver coisas diferentes, coisas novas, coisas que apresentam a todo mundo, né? Então eu acho que são dois fatores. E quando você pega os maiores sucessos nessas plataformas, como por exemplo o que saiu pela Suma agora, do. Meu Deus, hoje eu tô com a memória péssima aqui da história dos gregos. Lá saiu 3 volumes. Nossa Senhora. O Loro Olympus? Lore Olympus. Obrigado, Gabriel. Você tá me salvando hoje. Tamo O Lore junto. Olympus. Saiu em 3 volumes. Você pega aquilo, tá saindo em 3 volumes impresso, mas ele tem representatividade, teve muito sucesso nessas plataformas digitais. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal de democratização, né? Você tem isso não só no Webtoon, como no Tapas, né, que é outra ferramenta, né? E agora vão ter bastante no Funk Já temos no Funk tem 350. Eu ainda não consegui ler tudo que tem lá. Eu tava zapeando no dia que baixou, eu já peguei para ler algumas coisas, né? Mas você falou uma coisa, Fábio, da banca. E não tem mais banca, acabou a banca. Quem vende em banca de jornal hoje é a Panini apenas. Tem uma ou outra revista, por acaso. Se você entrar numa banca de jornal hoje aqui em São Paulo, que é a cidade que mais tem banca de jornal ainda no Brasil, você vai comprar chip para celular, você vai comprar água, você vai comprar um livro de atividades ali, que não vai ser recolhido, mas a mesma banca de jornal, esse sistema de banca de jornal de distribuição em banca acabou, né? Então a gente tem muito isso migrando para comic shop, para livraria, para venda online, né? Uma E pena. é uma pena, mas é outro mundo, né? Então, quando você quer ler periodicamente, a melhor forma é o digital, hoje em dia, o leitor periódico. Mas se você pensar também, a criança, o jovem, que era, porque quando a gente ia na banca comprar gibi, a gente era criança também, começamos crianças, né? E era uma coisa assim, tinha uma banca na frente da minha escola, eu saía da escola, comprava gibi e ia para casa, né? Hoje em dia, o jovem está no celular o tempo todo. Então, se tiver um app com uma atualização das histórias favoritas dele, né? Se a gente conseguir fazer esse jovem olhar para esse app, vai ser mais fácil. Eu tô no celular, que ele tá sempre com a cara enfiada no celular, né? Você conseguir fazer ele olhar para esse aplicativo, conseguir encontrar a história que vai ser interessante, que tem as representatividades que ele anseia ver, né? É uma forma de fazer as pessoas lerem quadrinhos e fazer elas lerem cada vez mais. E desculpa a minha burrice, mas só agora que eu me toquei que, tipo, a coisa do vertical é porque é feito para celular, né? Tipo, a gente mudou do horizontal pro vertical também. É tipo, é o do YouTube indo pro TikTok, né? Tipo, é essa. É, é- é. minha cabeça analógica não virou isso, né? Tipo, O meio é a mensagem. Eu acho que tem isso, né, que você falou, Kroll, que para mim é a tentativa do grande gol, né, que é bom, você mais do que ninguém sabe a quantidade de talentos dos quadrinhos brasileiros que tem, né? E eu que já estou nesse mercado há acho que 7 anos, eu fico impressionado que eu só encontro esses trabalhos nas feiras de quadrinhos. Eu só encontro essa reunião nas feiras de quadrinhos. Eu não encontro nas bancas de jornal, livraria, eu encontro alguma coisa do Guilherme, do Cássio, né, assim, que são bem distribuídas,
mas eu não encontro os quadrinhos maravilhosos que os super artistas têm aqui. Muita gente ganhando prêmio lá fora, ganhando prêmio aqui dentro, se destacando por ser tanto como colorista, como arte finalista, como roteirista de quadrinhos, assim. E a gente fica, né, de novo no Café com Leite, Maurício de Souza, que está nas bancas e todo mundo conhece. E, não, o quadrinho brasileiro é Maurício de Souza, mas tem um universo tão grande, tão maior do que isso e que as bancas, como as bancas acabaram, é muito difícil. As bancas acabaram, a distribuição ficou muito complicada, a quebra da Total, assim, de uma hora a gente tinha um acordo bom de 50% com eles, eles queriam fazer 70%. Aí fala, não dá para fazer, pegar esse trabalho assim por isso. Então, vou fazer como? Aí a Amazon vem ali, né, abocanhando tudo, tirando todo mundo, comprando as tiragens todas, e você fala, caraca, né, fica muito desigual. Só que o jovem tá lá no Roblox, né? Sim. Jogando Minecraft ali, e os pais falando, para de jogar isso, já está há muito tempo. A gente tem que entender que existem, eu acho que há maneiras da gente educar as pessoas à utilização do celular, né? Eu utilizo o celular, eu tenho tempo de tela, óbvio, como todos nós temos, mas eu procuro me encher menos de porcaria possível. E uma das maneiras é, pô, tá bom, não larga o seu celular, tá bom, mas só para de jogar um pouquinho, vai ler um quadrinho, vai ler, pega um iPad, lê um quadrinho, alguma coisa, é divertido, você tá lá, você tem um contato, sabe? Isso as pessoas gostam de quadrinho muito, né? Só para você ver a quantidade de autores que entrou em 6 dias para cá é tão grande que você vê, cara, as pessoas querem virar autores de quadrinhos, elas já estão ali, pô, autores, eu tenho meu trabalho super amador, mas eu quero evoluir, eu quero botar as pessoas para estar em contato com a minha obra, isso é maravilhoso. Legal. E o botão de compartilhar é muito bom, que é como se a gente estivesse emprestando o quadrinho, né? Aí, Guilherme, toma um quadrinho aqui novo, olha o meu quadrinho. Então a distribuição vira muito uma coisa bem leve e ampla, né? Claro, Gabriel, conta um pouco pra gente então da plataforma, né? O Funktoon, como você falou, vocês lançaram há 6 dias, né? Foi lançado no dia 10 de março, No dia que 10 de março que foi uma, lançamos foi uma sexta-feira, né? Há bem pouco tempo. Então por fala um pra gente por uma como que funciona a plataforma, né? E o que faz parte do catálogo que o leitor vai encontrar lá. olha, eu vou dizer que por um acaso, Kroll, o 10 de março de 2021 foi quando nós lançamos a assinatura do Almanac, onde a Nossa. gente. Não, por um acaso, porque veio uma lembrança dessa de rede social, onde a gente botou um post onde dizia o gibi do Brasil nasceu para ser gigante. Foi no mesmo dia, sem querer, que a gente lançou, sem querer, né? Estou falando que foi sem querer, foi tudo armado. Mentira, foi super sem querer que a gente lançou a plataforma que se chama Funktoon. É uma plataforma que você baixa de graça pelos seus aplicativos no tablet ou nos celulares, tem Android, iOS, tem tudo, mas você pode acessar ela pelo computador também. E, e você tem isso que a gente está falando de quadrinhos em formato vertical, onde você tem uma leitura em pergaminho, você scrolla a tela e você tem uma experiência super agradável e imersiva nas histórias. Você tem 3 categorias, né, de histórias, por enquanto, as originais do nosso estúdio Guará. A gente tem os seleções, que são autores convidados e editoras convidadas, que são faz parte da nossa curadoria, assim. E você tem o mundão dos quadrinhos independentes, que é onde esses 350 autores já se cadastraram para subir de graça suas histórias ali dentro. E desde então, acho que a gente já tem, em 6 dias, acho que 150 histórias novas, independentes, que surgiram de lá para cá. É uma coisa muito grande. E muitas O servidor vai ter que aguentar, visualizações. hein, Gabriel? O servidor vai ter Nossa, que aguentar. o servidor vai ter que aguentar. Outro dia o Gabriel falou, pô, não estou conseguindo entrar. Eu falei, não, foi o servidor, tem muita gente. Está muita gente entrando, o tráfego está intenso aqui. Quadrinho Nacional, de repente, virou uma coqueluche, né? Sim. E aí, nos quadrinhos premium, nos quadrinhos da Guará, e em alguns outros, a gente cobra uma assinatura mensal de R$ 9,90, o que é menos do que um picolé hoje em dia. Eu estou falando de picolé porque o logo da nossa empresa é o picolé de boné. Isso que eu ia fazer uma pergunta, mas acho que você já contou um pouco.
Porque, por exemplo, servidor não é uma coisa barata, né? Nem É, nada. A gente tem também de um tempo que o que está online é gratuito, né? Como que é. funciona para monetização dos quadrinistas também, né? Como que funciona essa estrutura, assim? A gente está no nosso, lançando nosso MVP agora, né? Um produto mínimo viável. A gente, como a gente tem quadrinhos de propriedade da Guará, esses quadrinhos a gente está cobrando assinatura e, e a gente tem um período aqui de teste onde a gente está falando, pô, a gente aqui é um modelo onde a gente vai crescer para cada vez mais a gente estar distribuindo os royalties das assinaturas para os artistas, né? É um crescimento. A gente quer que nos próximos meses a gente engrene, né? Mas a gente tanto está buscando um modelo, né, B2C, que é esse da assinatura direta, com um modelo B2B, que é estar fazendo um negócio com outras empresas para comprarem pacotes, para oferecerem grátis, grátis, entre aspas, para os seus clientes, né? Então, a gente está começando agora, a gente pretende até o final do ano desenvolver o sistema de recompensa para os autores independentes também, enfim, como funciona o Webtoon e, e tapas, etc., né? Mas eu acho que agora é o momento da gente estar colocando o carro na rua, segurando o máximo o investimento para fazer a coisa rodar. Eu acho que a gente tem a sorte de ter muita gente apaixonada no meio disso, que quer muito que o seu trabalho seja exposto, né? Então a gente conta muito com um certo protagonismo que nós estamos conseguindo em valorizar especificamente o trabalho do quadrinho brasileiro. Eu fiquei pensando numa coisa que o Fábio falou, que ele falou do scrolling e ele comparou com o TikTok. E eu tô pensando nisso, como tem uma raiz similar, né? Porque o autor, ele pode ler o quadrinho, mas ele pode se cadastrar e publicar os quadrinhos dele, uma coisa do it yourself também, né? Você, como usuário, você também pode contribuir com a plataforma. As suas visualizações geram, faz aquele quadrinho subir ali no. Tava olhando o Funktune agora, tem o. Tá bombando, né? Aí tem as visualizações, tem um pouco disso do TikTok, né? De você se envolver na produção e fazer parte daquilo, né? Eu acho bem interessante, né? Como eu falei no começo do papo, né? O quadrinho digital é uma coisa que ele, desde o jeito que tem internet no Brasil, tem autor fazendo quadrinho digital. Porque é difícil você expor o seu trabalho, se apresentar o seu trabalho no impresso é caro, né? Hoje em dia é um pouco mais barato proporcionalmente, mas é caro você fazer o seu quadrinho independente ou você conseguir uma editora para publicar e o digital tá lá, você faz o quadrinho, você põe, você tem o feedback na hora, e não tem um feedback melhor do que o número de leitores, né? Você faz o upload lá e tem pouca gente lendo, você fala, então alguma coisa não tá rolando no meu desenho, na minha arte, na minha história, né? Na minha forma de fazer. E aí, o problema que você falou do widescreen, né? Do splash page, da página dupla, ele só é um problema se você pegar o que já foi feito em outro formato e tiver que converter. A partir do momento que você tem essa plataforma e o autor pode desenvolver já pensando nela, não vai ter essa questão. Ele vai, eu falei, o meio é a mensagem, né? Você vai pensar num negócio que fique legal na leitura do scrolling para cima e para baixo, né? Do pergaminho, como você falou, né? Então eu acho que são ponderações que a gente faz aí, mas eu recebo de braços abertos o Funktune, acho excelente, assim, uma iniciativa maravilhosa. É que eu acho que também, continuando só, Guilherme, né, com a sua, quando você falando assim, desde a internet sempre teve quadrinho. Só que sempre foi espalhado, né? Tipo, Sim. tinha uma onda dos blogs, aí você seguia o blog, né? Aí surgiu a rede social, sei lá, eu não lembro se tinha quadrinhos do Orkut, mas devia ter. Tipo, e aí você colocava nas redes sociais, só que você não tem controle da distribuição. Sempre vai ficando cada vez menos pessoas vão acessando o seu trabalho. Gabriel, é um pouco disso também, de tipo, das pessoas conhecerem um lugar só, não depender, tipo, do Instagram, de alguma outra coisa assim? Ah, não, sem dúvida. Assim, é uma necessidade e uma intuição do mercado que a gente tem, né? Que
Cara, como vai ser legal a gente poder ir num lugar e conhecer o que está sendo feito de quadrinhos brasileiros, né? Não só no final do ano, quando sai a lista de indicados para o Jabuti, aí você fala, ih, esses quadrinhos existem, que maneiro e tal, né? Ou no HQ Mix, que ali, enfim, no Jabuti vai junto com o resto da literatura tradicional, digamos assim, literatura escrita, né? Só escrita, né? O quadrinho também é escrito. Mas você está num lugar onde você pode ter acesso à quantidade de obras fantástico, né? Por exemplo, a gente está adaptando uma obra do Léo Finock, que é da Balão, da editora do Guilherme, né? Agora para a gente colocar lá. A gente está editando uma obra do Wagner William, que já ganhou o Jabuti também. A gente está editando a biografia do Kerouac, feita pelo João Pinheiro, né, que são pessoas, artistas que não são do nosso estúdio, mas que a gente quer muito colocar eles lá. A gente já tem algumas tirinhas da Laerte, da Elodângelo, da Cecília, da Cartomante, né? E temos algumas tiras do André Danner também. Mas o que a gente quer é que a gente tenha esses pontos de contato para alguém que chegar por alguma desses lugares fale que incrível que isso está acontecendo. Olha a quantidade de outras coisas que tem. Vou dar isso para o meu sobrinho. Vamos parar de ler um pouco Marvel, gente. Você já conhece a história do Batman, tá? Pô, calma aí. A turma do Liboeiro sempre faz a mesma coisa, sabe? Sim, tem. Tudo bem. Toma um pouquinho ali. São interessantes, mas vamos entender, a diversidade não é tão bonita, não tem tanto trabalho sendo feito, onde que eles estão? Então, assim, a gente conseguir ser uma espécie desse agregador assim, de quadrinhos nacionais, sobretudo, porque essa é uma diferença das outras plataformas digitais que tem no Brasil. Elas licenciam as obras estrangeiras, né? E fazem isso muito bem, tem o seu público, acho que é super válido, as iniciativas são muito bacanas, mas o que a gente quer pensar com o Factum, com o Aguará, com o estúdio, é um modelo de negócios que, como a gente está vendo, né, o Webtoon fez muito bem, mas que é o cerne do quadrinho, né? Que é ser uma fazenda de propriedades intelectuais, onde a gente consegue fornecer conteúdo para adaptação transmídia. Então, nós já estamos desenvolvendo aqui, eu não posso falar ainda para onde vai, mas já temos dois longa-metragens sendo desenvolvidos de filmes da Guará. E eu posso falar, né, que foi o Cidadão em Comum, que o Fernando Meirelles está desenvolvendo, né, que vai ter uma filmagem, parece, com o Gabriel Leone fazendo o personagem principal. Tem um jogo de videogame do Tito, que é um personagem spin-off do Cidadão em Comum. Então, a quantidade de coisas que a gente pode fazer de negócio daqui assim, hoje em dia, né, como o mercado, assim, tem um mercado americano, europeu, o asiático, né, assim, o japonês mais antigo de conhecimento, mas quando a gente fala na Coreia do Sul, é um trabalho que vem muito reflexo de uma construção de 30 anos para cá, né? Desde o Jurassic Park, ter dominado as salas de cinema e eles terem falado, pô, a gente precisa valorizar a nossa produção cultural interna. E aí, 30 anos depois, estão ganhando o Oscar, estão fazendo séries de TV das mais vistas no mundo, estão com K-pop e estão com quadrinhos, caramba. Estão fazendo os quadrinhos mais lidos do mundo, né? O quadrinho é uma maneira de você encontrar, é uma maneira tão simpática e de você também expandir para o mundo. Que eu estava agora, né? Eu fui no ano passado numa viagem para Nova York. Em todas as estações de metrô tinha um bannerzão do Webtoon. Vai, todas elas. O Webtoon estava espalhado por toda Nova York em julho do ano passado. É um negócio global. É um negócio que, claro, quando você traduz para o inglês, é muito mais fácil de ler do que no mundo do que em português. Mas aqui a gente quer começar aqui no Brasil. Mas onde estão os quadrinhos? Eu acho os quadrinhos argentinos reunidos. Onde eu acho os quadrinhos mexicanos, chilenos, bolivianos, portugueses, angolanos, né? A gente
onde a gente acha. Então, que seja essa uma iniciativa que a gente dê muito valor aos artistas, sobretudo, que a gente consiga ser um lugar para colocar essas obras em evidência, que as pessoas compartilhem muito e que a gente possa ter um movimento latino-americano de quadrinistas ganhando o mundo e o que a gente puder fazer para ajudar isso, a gente está muito animado. É um time muito apaixonado por quadrinho, impressionante. Bacana, esse comentário, né, que você fez sobre as iniciativas culturais da Coreia do Sul é bem legal, é importante, né? E aí agora, eu também sempre falo sobre essas coisas, mas a partir de agora eu vou passar a incluir o Webtoon também como exemplo É, de política cultural bem-sucedida, que, né, e que chega nos quatro cantos do mundo e tudo mais, chegando agora não, no Brasil, não, com total. mais Assim, força. a experiência que eu tive, né, conseguindo licenciar esses filmes para o cinema é muito boa, porque o quadrinho ele é visual, né? Então o produtor olha e já imagina a história na hora, diferente do que enfrentar um roteiro que tem a mesma letra Courrier, no tamanho 12 para qualquer, seja uma ação, ficção científica, todo o mesmo espaçamento. Então você tem que ler, você tem que estar ali concentrado. Imagina a quantidade de roteiros que um analista de roteiro lê, que aí, pô, um dia não consegue pegar a piada direito, né? Ou a sutileza da história. É difícil ler uma história assim, não é para qualquer um. Eu já trabalhei com análise de roteiro de longa-metragem. O quadrinho é muito mais evidente, sabe? Então, eu espero que isso. A Coreia do Sul, como você falou, né? A Coreia do Sul uma grande inspiração. O Guilherme Kroll também. Não, eu só queria acrescentar um negócio que o Webtoon, ele tem a própria empresa audiovisual deles. Eles estão desenvolvendo produtos audiovisuais próprios. Eles pretendem ter um streaming, né? É um plano que eles não querem nem licenciar mais, eles querem eles mesmos produzirem os principais produtos ali da plataforma, né? Tal Isso é tamanho o maravilhoso. alcance do Webtoon. É, Isso está na nossa meta, né? Acho que a gente tem que ir aos poucos e tal, mas produzir os próprios filmes é uma coisa maravilhosa. E também, né, por outro lado, até nessa história do Webtoon, houve uma fusão, né, empresarial do Webtoon com o Wattpad, né? Foi um Sim. investimento, sei lá, de US$ 600 milhões entre as duas empresas, um negócio gigantesco, né? E o Wattpad, para quem não conhece, que está escutando o podcast, ele é uma plataforma onde autores independentes sobem suas histórias, né? E fenômenos saem daí. Também tem uns números impressionantes, assim, a vontade das pessoas de exporem, não tem uma editora, né, que vai te cobrar o quê? 10% do preço de capa quando der. Pô, eu prefiro publicar direto e ver se meu livro se torna um fenômeno, né? As duas empresas se uniram e com um compromisso, acho que de investir US$ 150 milhões em conteúdo. US$ 150 milhões em quadrinho, ô Guilherme Kroll. Imagina só. Nossa. E romance, caramba, né? Assim, o que que é? Claro que deve ter, não sei se tem um filme ou outro nessa ideia. Eu não vi, você está me falando dessa história de estúdio, mas imagina isso, quantidade de pessoas apaixonadas trabalhando, assim, acho super, cara, acho muito legal. Isso mostra também uma coisa, você quando você tem criadores ilimitados, né? Porque é limitado. Evidentemente, todo brasileiro poderia ser um criador pro Funktoon, né? Todo brasileiro, É, como poderia ser um criador pro Wattpad, né? Ou pro Webtoon. Quando você tem criadores limitados, evidentemente vai surgir coisas muito boas é um cenário fértil, né? Você dá a terra arada e o pessoal planta. Algumas coisas vão brotar e algumas coisas vão dar frutos, né? Então eu acho muito exato. legal isso. É isso, eu acho que a gente podia ficar aqui mais 2 horas conversando sobre esses assuntos, que estaria tudo bem, né? Mas a gente precisa encerrar, então eu queria Claro. perguntar para você, Guilherme, primeiro, assim, né, como editor, consultor, mas também como fã e leitor de quadrinhos, o que você está esperando que aconteça em 2023, né? O que a gente pode esperar para compartilhar, seja em eventos, alguma novidade, alguma coisa. E se você quiser falar alguma coisa também sobre os trabalhos que você está desenvolvendo, Tá, eu queria fica à aproveitar e vontade. pegar o gancho, né? Quando a gente começou lá com o projeto da Conrad, da nova Conrad, em 2020, o grosso nosso foi publicação digital. E esse que o Gabriel falou de você ver muito quadrinho em evento
e depois nunca mais eles estão disponíveis, era uma coisa que me incomodava muito. Então a gente foi atrás de muita coisa lançada de forma independente para lançar pela Conrad no formato digital. Alguns deles tiveram um resultado muito bom e a gente lançou impresso depois, como por exemplo o Alho Poró da Bianca Pinheiro, teve um resultado super bom no digital, vendeu super bem digital e a gente lançou impresso, está disponível o Alho Poró da Bianca Pinheiro, né? E agora a gente está lançando, a gente criou uma coleção de quadrinhos. Isso foi um outro vertente, né? Porque os quadrinhos estão ficando cada vez mais caros, né? Até por conta dessa questão da distribuição que a gente discutiu aqui. As editoras estão indo muito no tiro certo, então formatos muito luxuosos, muito grandes, com preços muito caros, que tem os seus 1.000, 2.000 leitores garantidos, né? Mas que não renova o público. Então a gente pensou na Conrad numa coleção indo no caminho contrário, de quadrinhos super baratos, né? Chama HQ para Todos, coleção HQ para Todos. Tem quadrinhos entre R$ 9,90 e R$ 14,90 impresso, né? No grampo, lombada canoa, para girar mesmo, para a gente poder também convencer as pessoas a lerem mais, a conhecer mais quadrinhos, né? E tentar ir um pouco. Lógico que a gente não deixou de publicar os nossos quadrinhos mais luxuosos também, mas a gente tentou diversificar. Isso é um projeto que a gente pretende focar muito em 2023. Já lançamos 5, já anunciamos 5, né? Lançamos 2, tem mais 2 em pré-venda. Enquanto a gente está gravando aqui o podcast, tem o Feliz Aniversário, Feliz Obituário do Rafael Calça e do Jefferson Costa em pré-venda. Tá indo super bem esse quadrinho. E também o A Noite dos Palhaços Mudos da Laerte. A gente resgatou essa história dela antiga, dos anos 80, que lançou na revista Circo. Estamos relançando agora nessa coleção. Também está saindo super bem. Né? E nosso objetivo é esse, é ler, assim como o Gabriel foi por outro caminho, né? Diversificou completamente no digital. A gente tentou fazer uma coisa no impresso aqui também de diversificar e as oportunidades de leitura para as pessoas, né? De deixar mais títulos mais interessantes, histórias fechadas, as pessoas possam comprar e possam ler. E aí, nesse ano, a gente pretende lançar mais coisa interessante nesse sentido. E você, Gabriel, conta um pouco do 2023 aí. Lógico, obviamente já tem uma novidade grande, mas como que é a continuidade do ano aí? É, o ano ele está só começando, tem muita coisa para acontecer, né? Eu acho que esse 10 de março aqui vai ser marcante para a gente, pela quantidade de usuários, né? Nesses 6 dias a gente já tem mais de 3.000 usuários, mais de 300 autores, mais de 150 histórias novas, né, de independentes. Toda hora cresce, eu dou um refresh na página, cresce o número de autores, cresce o número de usuários, cresce o número de histórias, né? É um ano para a gente aprofundar esse formato, é um ano para a gente mostrar que isso veio ao mundo, que a gente consegue ir mais além ainda, sabe? Eu acho que a gente conseguiu, no ano de 2022, provar que nós somos um super estúdio de quadrinhos. Há 20 anos não vencia o prêmio de melhor editora HQ Mix, uma editora 100% brasileira. Isso é impressionante, assim, para você ver como é um modelo diferente, assim. É difícil para caramba, porque você tem que investir além da impressão, você tem que investir em pagar os artistas para produzir as histórias e depois imprimir ou distribuir digitalmente. Mas é um sentimento muito grande que a gente vai continuar. Eu acho que o Funk Toon, ele é a prova e é o nosso de amor pelo cenário atual de quadrinhos, pelos quadrinistas brasileiros e fora do mainstream, e que a gente consiga levar isso mais adiante. Enfim, eu acho que nós estamos vivendo uma segunda era de ouro dos quadrinhos brasileiros. Tem muita coisa boa sendo feita, muita coisa jovem, muita coisa que é para ser de gibizeira mesmo, né? Assim, você lê e jogar fora, lê quando você vai ao banheiro, sabe? Assim, eu acho que tem coisas, ler barato, sabe? Tem características do gibi. Eu acho que essa iniciativa do Kroll aqui na Conte, dos quadrinhos para todos, é na veia mesmo, tem que ser. Eu acho que tem um lugar para histórias de luxo, mas eu acho que
todo mundo se fortalece com isso, sabe? É um momento muito feliz para a gente, que a gente volte com mais notícias bombásticas em breve, né? Com mais números e mais conversas desagradáveis como essa. Obrigado, tá, gente? Valeu. Não, mas é muito legal só para duas coisinhas, desculpa, mas assim, porque a importância dos quadrinhos, acho que eu vejo meu filho que acabou de começar a ler, começou com os quadrinhos, que lembra muito da minha, também que eu comecei com os quadrinhos e eu continuo até hoje, mas acho que tem que colocar aí também nessas novas mídias. E acho que vale, teve um encontro na Feira de Frankfurt que eu até cheguei a ver, que era a presidente da Wattpad Webtoon com o presidente da Kobo. Foi super interessante, a gente vai colocar o link aqui. Acho que vale para Legal, continuar dessa conversa aqui. ótimo. Mas, Gabriel, muito obrigado. Valeu, Kroll. Obrigado Obrigado, por estarem gente. Obrigado aqui pelo convite. e valeu, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço.